Da invocação do nome dos santos. Como concluímos de antemão, os santos podem ter conhecimento das nossas orações. Decorre daí a questão: devemos suplicar-lhes intercessão junto a Deus Altíssimo por nós? Como bem nos expressa a Escritura, abre aspas, chama, se há alguém que te responda, e volta-te para algum dos santos. Fecha aspas. Jó, capítulo 5, versículo 1. Sendo as almas glorificadas, isto é, os santos mais benquistos por Deus que as almas terrenas, têm junto dele igualmente maior poder. Posto isto, desejando orar a Deus, devemos invocar seus santos. O fato de Deus atender-nos mediante seus santos não caracteriza uma pretensa falta de poder, mas, em contrário, manifesta a sua glória exterior mediante a ordem do próprio universo que criou. A saber, que os seres inferiores dependam de Deus mediante outros seres que são médios entre ele e a pequenez daqueles. Em outras palavras, como que médio termos entre Deus e nós em Cristo. E como autoridade deste ensinamento, temos Dionísio de Alexandria. E isto não confunde-se com a exclusividade de redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos exorta o Santo Apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo. Abre aspas. Porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Fecha aspas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque, de fato, há um só mediador de redenção entre Deus e os homens, e este é Cristo Jesus, Filho do Deus vivo. De outro modo, porém, há a mediação de súplica, isto é, de oração, e, portanto, mediação da graça em todos os membros do corpo místico de Cristo, ou seja, os membros da sua Santa Igreja, seja na terra a Igreja militante, seja no purgatório a Igreja padecente, seja no céu a Igreja triunfante. Por fim, seja em qual for a realidade na qual se encontra, a Igreja tem poder de oração, inclusive no céu, como concluímos. O que implica a intercessão dos santos, que contemplando a Deus e vendo nossas necessidades, socorrem-nos junto a Ele. Não como se Ele não soubesse, mas pedindo que nos atenda ou consultando sobre a veracidade das nossas preces, para assim saber como determina a providência sobre o procedimento que hão de ter. Não à toa, rezamos e pedimos orações uns aos outros mutuamente, a exemplo do próprio apóstolo Paulo, que dizia, abre aspas, rogo-vos, ó irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito Santo, que me ajudeis com as vossas orações por mim a Deus. Fecha aspas. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 30. Pois bem, recebendo sempre as graças de Deus por intercessão dos seus santos, a eles devemos sempre recorrer. Poderia objetar-se contra isso com a seguinte pergunta: sendo assim, então por que não pedimos a Cristo como pedimos aos santos? Ou seja, por que não clamar a Ele pelas palavras, roga por nós, como fazemos aos beatos do céu? Todavia, isso implicaria em incorrer na heresia nestoriana, que aparta a pessoa humana da pessoa divina de Cristo. E definitivamente, este não é nosso credo. Ora, cremos justamente no contrário, isto é, que Cristo homem e Cristo Deus encontram-se intimamente unidos na mesma pessoa, de tal modo que, com efeito, podemos dizer que Deus imortal derramou seu preciosíssimo sangue por nós na cruz. Em outras palavras, o homem de Nazaré não roga a Deus por nós, pois ele é o próprio Deus. Também poder-se-ia cair na prática de rezar somente aos santos de beatitude superior. Entretanto, tal objeção não colhe. Santo Tomás de Aquino nos lega 5 motivos pelos quais é conveniente a oração aos santos de glória inferior. Primeiro, porque podemos ter mais devoção a um santo inferior do que a um superior, e da devoção resulta a eficácia da oração. Segundo, para evitar o tédio da repetição dos mesmos atos. Terceiro, porque certos santos nos patrocinam contra certos males, como Santo Antônio contra o fogo do inferno. Quarto, para prestarmos a honra devida a todos os santos. Quinto, para obtermos pela oração de vários santos aquilo que não obteríamos pela oração de um. Enfim, diante da participação dos santos nos méritos de Cristo e na nossa participação no seu corpo místico, a Igreja, tornamo-nos dignos de recorrer com pura devoção a um santo, e este, por sua vez, fazer ressoar nossa voz diante de Deus. Para aqueles que tiverem interesse, o texto do episódio encontra-se na descrição do vídeo qual foi publicado o podcast. Ademais, a fonte desta produção encontra-se no suplemento da Suma Teológica A Ressurreição, questão 72, artigo 2.